Bem, meus amigos, vamos começar aqui mais uma aula de acionamentos industriais, tá? Hoje vamos tratar de comando de motores trifásicos com contactores. Aqui tem algumas sugestões de vídeos, tá? Se possível, vocês assistam para complementar aqui o estudo dessa matéria. Então, começando, então podemos ter dois tipos de comando de motores, né? O local e a distância. O local, como o nome diz, é lá no próprio local. A distância, obviamente, né? Então, vamos entender aqui. Eu tenho aqui um circuito de comando, tá certo? Onde eu tenho aqui um contato selo, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui uma botoeira aqui que pode ser a botoeira de emergência, tá? Botoeira de emergência. Aqui eu tenho uma botoeira para acionar o selo, tá certo? Para acionar o selo, né? Ou para, no caso aqui não para acionar, aqui para desligar, na verdade, desligar o selo aqui, tá certo? Pode ver que ela é normalmente fechada, né? Normalmente fechada. Então, se você apertar em uma dessas duas, o que que vai acontecer? Vai abrir o circuito de comando, né? E qual é a função desse circuito de comando? É alimentar a bobina. Ele vai alimentar a bobina, né? Bobina do contator. Porém, precisa ser acionado primeiro para poder haver essa alimentação, né? Para poder haver essa alimentação. Então aqui, ó, a representação do comando local. Quando a gente acionar, a gente fecha o comando da bobina que aciona a bobina dela, né? Acionando os contatos auxiliares, tá certo? Então a corrente vai fluir, fechando aí o contato selo. Para abrir, só desligar. Porém, quando você vê um comando, você vê esse traço pontilhado, quando você vê isso, nós estamos falando de comando à distância, né? Que ele pode ser feito, por exemplo, através de CLP. Você pode ligar esse CLP à rede e fazer esse comando através da internet, através de Arduino, através de relés programáveis, entre outros, tá certo? Entre outros. Ele vai fazer basicamente a mesma função do local, né? Vai fazer a mesma função do local. A corrente vai vir, quando ele for acionado, ele vai fechar a bobina, né? Fechando a bobina, a corrente flui aqui nos contatos auxiliares, deixando o circuito fechado até que você acione, né? Ou aperte no botão de emergência para desligar. A partida direta dos MIDs é o método mais simples, tá? É aquela partida que é feita ali no local. Ela vai ser aplicada em várias ocasiões. Então, a única observação sobre esse tipo de partida é que ela não é recomendada para motores de grande porte. Grande porte. Por que isso? Porque grande porte exige uma alta corrente. Então, o perigo do operador de acionar em motores de grande porte ali nas proximidades, há muito perigo para o operador, né? Dessa forma, ela não é recomendada, né? A não ser que, mas existem casos em que isso é feito, né? Então é um método que a maior qualidade dele é a confiabilidade, tá certo? Então é um método muito confiável. As formas de partida direta, então ela pode ser tanto utilizando fusível e relé de sobrecarga. Então a gente pode ter fusível e relé, tá? Fusível e relé. Então essas aqui são formas de proteção. A gente pode fazer com disjuntor e relé térmico, tá? Ou a gente pode fazer somente com disjuntor, né? Isso vai depender de quê? Do porte do motor que você vai ligar. Então vejam aqui o esquema de partida direta, tá certo? Então observe aqui o esquema que a gente tem aqui o fusível, né, para fazer a proteção, né? Nada impede que nós tenhamos aí um disjuntor também para fazer essa proteção. Nós temos aqui também o relé térmico, né? Então vamos entender corretamente esse circuito. Esse aqui seria o circuito de força, tá certo? De força. O circuito de força, né? Então observe que essa contatora, ela é uma contatora que ela fecha as três fases, mas a bobina dela é 110. Por quê? Porque aqui olhando esse negócio, a gente pode ver aqui um trafo, né?
de 220 para 110. Então, a bobina dessa contatora é 110, tá? Se ela fosse 220, por exemplo, não precisaria desse transformador, mas ela é 110. Então, observe que nós temos aquele contato selo que eu já mostrei para vocês. Aqui são os contatos de força da contatora, tá? Aqui é a bobina da contatora K1. Então, nós temos aqui, ó, o botão de acionamento aqui do motor, o botão de desligamento do motor, né? Então, liga, desliga. Esse aqui é o relé térmico, é o contato de relé térmico, né? Lembrando que essa parte aqui toda é circuito de comando. E aqui é a bobina, né? Então, analisando aí, quando você clicar aqui, a corrente vai fluir e vai fechar a bobina. Fechando essa bobina, você vai ter o fechamento aqui, ó. Então, essa seria a partida direta, né? Lembrando que esse botão liga, ele pode ser tanto local quanto a distância, tá? Local quanto a distância. Aí, fechando esse negócio, o motor vai ficar funcionando, né? Vai estar fechado. Aí, no momento que você apertar no desliga, vai abrir, vai desenergizar a bobina. Isso aqui vai abrir novamente. E ele vai desligar o motor, tá? Outra situação é se houver algum problema aqui com o motor e esse relé promover o desligamento do comando, também nós teremos a desenerização da bobina. Reversão de rotação. Então, a reversão de rotação, né, ela pode ser manual e semiautomática também. Então, a reversão mais conhecida por todos nós é na parafusadeira, furadeira, tá? Onde nós temos lá o botãozinho para ele girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, tá? Esse botão é chamado de chave reversora manual, tá? Então, geralmente ela é mostrada dessa forma, tá certo? Esquerda, direita e posição 0. Mas existem algumas que são assim, ó, 0, 1, 2, onde 0 seria a posição desligado, 1 seria uma posição e a 2 seria outra, né? Então, mas mesmo tendo esse tipo aqui, a mais comum é essa daqui, tá? Direita, esquerda e 0. Esquema de ligação da chave reversora. Então, como vocês podem ver, o que ela vai fazer, a chave reversora? Os motores, os MITs, para você inverter a rotação, é necessário somente que você inverta duas fases desse motor, tá? Duas fases. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma posição direita, onde eu tenho S, R e T. E eu tenho aqui uma posição esquerda, onde eu tenho R, S e T. Observe que a mudança aqui foi somente dessas duas fases aqui, né? Eu inverti as duas fases, tá certo? Dessa forma eu faço a reversão. Reversão utilizando contatores, né? Então, essa reversão utilizando contatores vai ser feita por meio do intertravamento, tá certo? O que é o intertravamento? É a situação em que nós temos duas contatoras, quando uma opera, a outra tem que estar desabilitada. Então aqui nós temos o circuito de comando, de força, quer dizer, tá? Ou o circuito principal de carga. E aqui do lado nós temos o circuito de comando, tá certo? Então observe, a bobina dessas duas contatoras ela é 220, tá? 220. Então vamos observar o circuito aqui. Primeiro nós temos aqui o fusível de proteção do comando. Aqui nós temos aqui o dispositivo para desligar tudo se houver algum problema no motor, né? Aqui é o auxiliar. Esse aqui, né, pessoal? É o auxiliar. Só lembrando aí da aula de contatores, auxiliar do relé térmico, tá? Aqui é o botão de emergência, né? O botão desliga tudo, né? Desliga tudo. Vocês podem ver que ele é NF, né? Normalmente fechado. Quando você acionar, ele vai abrir, tá certo?
Ele vai abrir. Então, como que vai funcionar esse intertravamento, né? Então, observe. Aqui nós temos uma chave normalmente fechada. Aqui nós temos outra chave normalmente fechada. Aqui nós temos a chave normalmente aberta. Aqui nós temos a chave. E esse K2 aqui que é o intertravamento, tá? Eu vou até botar de outra cor, intertravamento. Esse K2 aqui que é o intertravamento, né? O que são esses contatos? São os auxiliares de cada contator. Os auxiliares de cada contator, né? Se você observar, eles estão fechados porque eles são normalmente fechados, tá? Normalmente fechados. Por que eles são normalmente fechados? Significa o quê? Que quando K1 for acionado, esse aqui obrigatoriamente ele vai ter que abrir, ó, tá? Então observe, eles são normalmente fechados. Então imagine quando o K1 funcionar, o que acontece com ele? Ele vai abrir, tá? Então tu não vai ter corrente em K2. Tu não vai ter corrente em K2, tu não vai ter o acionamento de K2, tá? Então esse é o intertravamento. Só para relembrar, vocês podem assistir lá a aula de comandos, a aula 3, né? Que nós fizemos lá um intertravamento. E também tem esses vídeos aí que eu postei, um deles fala sobre isso, justamente isso, tá? E fazendo esse intertravamento, ou funciona uma ou funciona outra, nós teremos aí a reversão como? Então observe. Primeiro caso, K1 funcionando. K1 funcionando. Nós teremos R, S, T. Então K1 funcionando, nós teremos aqui, ó, R, S e T. R, S, T, tá? Segundo caso, eu vou até botar de outra cor. R, S, T. Nós teremos R. Vou botar aqui embaixo, tá? Nós teremos R. Nós teremos S. E nós teremos bem aqui, ó, T. Então, se vocês observarem, o que foi que mudamos aqui? Mudamos o R com T, invertemos a posição dele, né? Então, se nós invertemos a posição, nós invertemos o sentido de rotação, utilizando o intertravamento, tá? Lembrando que esse intertravamento ele pode ser tanto local quanto remoto. Então, você vai utilizar chaves reversoras para motores de baixa amperagem, de baixa potência, né? Porque a corrente é pequena, não há muito perigo para você. E aí nós utilizaremos aí esse tipo de reversão quando forem motores de maior capacidade, né? Vamos fazer aqui um exemplo agora. Nesse exemplo eu quero projetar uma chave reversora com o contato da figura abaixo. Então como que eu vou fazer isso? Eu tenho esse contactor, né? E eu vou utilizar uma chave reversora, certo? Eu vou transformar isso aqui numa chave reversora. Então eu vou usar uma chave reversora manual, tá certo? Para fazer essa reversão. Então primeiramente eu tenho aqui o contator desenhado, tá? Se vocês observarem, ele tem duas normalmente abertas e uma normalmente fechada. Então, primeira coisa, né, a gente tem que ter aqui a chave reversora, certo? A gente tem que ter a chave reversora, tá? A gente tem que ter a chave reversora. Tem duas posições, uma esquerda e uma direita, né? As três fases, tá? No Meet a gente precisa fazer, a gente precisa inverter duas fases, certo? Então observe, nessa situação aí, eu vou ter chegando no Meet com essa chave na posição esquerda, tá? Com essa contatora em situação normal, sem estar acionada, eu vou ter essa situação chegando no motor. Eu vou ter a fase R chegando aqui de um lado e a fase S em outro, tá? Então vou ter R,
e S, tá certo? Quando eu mudar para a posição direita, eu vou querer acionar a bobina dessa contatora. Então vocês imaginem, quando eu acionar a bobina dessa contatora, o que que vai acontecer? Eu vou acionar a bobina 1 a 2, o que que vai acontecer? Os dois contatos NA dela vão fechar e o contato NF vai abrir. Dessa forma, nós teremos, chegando no motor, S no lugar de R, ou seja, eu vou estar invertendo S e R. Então com isso eu vou ter uma chave reversora utilizando esse contator da figura. Então tem um contator e uma chave de duas posições, direita e esquerda, tá? Lembrando que por MIT inverter, só preciso inverter duas fases. Então você ligaria a outra fase, né? Você ligaria todo esse circuito com as devidas proteções, tá certo? As devidas proteções, né? Aqui, por sinal, aqui a gente está trabalhando aqui com um motor de baixa potência, né? Para poder ligar ali direto na chave reversora, tá? Como um motorzinho de furadeira de bancada, etc. E nós então, estamos fazendo essa reversão só invertendo aí duas fases, S e R, tá? Chave reversora de comando automático. Então, esse tipo de comando é muito utilizado no acionamento de portões eletrônicos, né? Esse comando automático. Então, por exemplo, você tem lá uma opção lá para controlar o tempo que o portão fica aberto. Você tem a reversão de rotação do motor quando ele fecha. Isso acontece devido ao fechamento do contato com o fio de curso magnético, tá? Então você tem essa indicação para o motor. Então todos esses indicativos, controle de tempo, etc., que ele faz automaticamente são comandos automáticos, né? Então a reversão seria ali ele abrir, ele fechar quando está aberto, né? Durante o tempo, ou inverter, abrir ou fechar dependendo do fim de curso que foi acionado automaticamente. Vamos fazer esse outro exemplo aqui, vamos completar a ligação aqui do circuito, explicar o funcionamento aqui desse circuito, tá? Então completando aí, né? Fusíveis, certo? Fusíveis. Esse aqui quem? Relé térmico, né? Aqui nós temos a contatora principal e aqui nós temos o motor, né? O motor, tá certo? Então observe que ele está ligado apenas em uma posição, né? Aqui do lado nós temos, do lado direito nós temos o circuito de comando, tá? Circuito de comando. Então esse circuito aqui, a bobina dele é 220. Cada fase aqui tem 220 volts, tá? Cada fase tem 220 volts. Então geralmente essa simbologia trifásico, 60 Hz e 220 volts cada fase, tá? 220 volts cada fase. Aqui nós temos aqui fusível de proteção por comando. Aqui nós temos auxiliar do térmico, né? Então auxiliar do relé térmico, tá? Auxiliar do relé térmico aqui, ó, acionando. Botoeiro S0, né? Então observe que nós temos duas possibilidades aqui, comando local, comando remoto. Vamos fazer aqui do comando local, tá? Então comando local, ligaremos aqui, aqui e aqui, e sairemos aqui para a lâmpada e pro A1 da contatora, né? Então observe, quando for acionado esse botão, K1 vai armar fechando o selo, tá? Fechando o selo. Isso vai deixar a lâmpada acesa, tá certo? Sinalizando que o motor está alimentado, tá? E nós temos aqui do outro lado o comando remoto, tá certo? Comando remoto. Então, o comando remoto, ele tem tanto desligar quanto ligar. Então, comando remoto, ele tem tanto desligar quanto. Nós faremos aqui a mesma coisa, tá? Nós faremos aqui a mesma coisa. K1
e A1, né? Então, quando for acionado o comando remoto, ele vai fazer a mesma coisa e vai indicar que a lâmpada está funcionando, tá? Então, observe que essa simbologia, esse tracejado aqui, ele vai indicar sempre um comando remoto, tá certo? Seja ele feito por através de série P, através de infravermelho, através de frequência, através de um Arduino controlado pela internet, etc. Motor de duas velocidades, ou da Lander. Esse motor ele possui 6 bobinas combinadas de duas formas, estrela triângulo e dupla estrela. Dupla estrela triângulo, tá? O estrela triângulo vai depender da ligação. Então você vai ter aqui o painel do motor, você vai ter 6 lugares onde colocar o pino, tá certo? Nós temos aí o 1U, 1V e o W, o 2U, 2V, 2W, né? Como vocês podem ver aqui, ó, os pontos 2, né? São os pontos de interseção entre duas bobinas de série. Esse motor em baixa velocidade, a alimentação é feita pelo U1, o W e o V, e os terminais 2U, 2V e 2W eles são desconectados, ou seja, não são conectados, tá? Eles ficam desconectados, tá certo? Já para a alta rotação, nós teremos que curto-circuitar o 1, 1V e o W, tá? Então, curto-circuitar o V e um W, tá certo? E fazer a alimentação por aqui. Dessa forma, nós vamos fazer as bobinas duplas, né? Vamos deixar elas em paralelo, tá? Então, essa partida do motor, ela é feita através da ligação delta triângulo, tá certo? Então, dá a partida com o delta, depois inverte pro triângulo, tá certo? Independente se ele está ligado para alta ou para baixa rotação. E aqui nós temos o esquema de ligação completo. Como vocês podem ver, ele tem aqui, ó, as ligações, tá? E como vocês viram, o que que vai inverter nele? O 1U, o V e um W, né? Dependendo da ligação dele, esses três conectados vão ter que ser curto-circuitados, tá certo? Curto-circuitados. Então você vai fazer a ligação dele, vai usar somente esses terminais aqui, vai fazer um intertravamento, tá? Que nós acabamos de ver e nós já vimos na aula de comandos, tá certo? E aqui nós temos aqui o circuito do intertravamento, tá? O circuito do intertravamento. Então, como que vai funcionar? Como que vai funcionar esse circuito? Primeira situação, liga esse. E esse aqui é desconectado, tá? Esse também é desconectado. Segunda situação, liga esse e esse aqui é conectado para fazer o curto, tá certo? Então, pessoal, essas são as duas possibilidades. Então, se vocês observarem, nós temos aí um intertravamento K1, K2 e K3, tá certo? Comando condicionado de motores elétricos. Então, esse comando ele vai acontecer quando? Quando você quiser fazer ligações em cascata, tá? De um motor para outro. Quando você quiser ligar várias esteiras, vários motores sendo acionados um depois do outro, tá certo? Esse aqui é o diagrama de carga dele, tá? Então observe. Nós temos aqui, ó, liga o motor, depois liga outro, depois liga outro. Mas como que vai ser esse acionamento? Primeiro liga o motor, depois se uma chave fim de curso, um botão de acionamento for acionado, se o motor 1 tiver sido ligado, nós teremos a ligação do segundo. Se repetir esse procedimento, nós teremos a ligação do terceiro e assim por diante. Então, um exemplo aqui seria esse mostrado, né? Para o sistema de esteira mostrado na figura ao lado, onde os motores M1 e M2 operam em modo subsequente, pede-se descrever o funcionamento do sistema, considerando que são decorridos 15 segundos entre uma situação e outra. 15 segundos, ou seja, um motor é ligado, 15 segundos depois o outro motor é ligado,
Letra B, projetar um diagrama de comando temporizado para esse sistema funcionar. Desenhar também o diagrama de carga, onde M1 e M2 são motores de indução trifásicos. Então já coloquei aqui, ó, o diagrama como que seria, né? Então nós teríamos aí os dois motores, tá certo? Com suas devidas proteções, né? O ideal é que adicionemos aí os disjuntores também. Nós temos aqui as duas contatoras, tá? Ou seja, uma liga o motor, a outra liga o outro motor, tá? Os relés térmicos de cada motor. Essa aqui seria a parte de força, né? Quanto à parte de comando, nós teremos aqui, ó, primeiramente, o botão para desligar, certo? Proteção. E aqui nós teremos o selo do primeiro motor, né? Então, a partir do momento que você aciona o B1, você vai acionar o primeiro motor, tá certo? Só que observem, esse acionamento, ele tem aqui, ó, o KT. O que que esse KT, o que que esse símbolo significa? Isso aqui significa o relé temporizado, tá? O relé temporizado. O ideal é botar o tempo aqui do lado, ó, 15, tá certo? Então, 15 segundos, em 15 segundos, ele vai fechar esse contato aqui que tá aberto, vai vir para cá, ó, tá? Então, se tiver isso aqui acionado, e se o relé der os 15 segundos, ele vai fechar essa cascata aqui, ó, fechando então B2, né? Fechando então o B2, né? No caso aqui, ó, seria, nós não teremos aqui, no lugar do B2, nós teremos esse circuito aqui, tá certo? Então esse aqui funcionaria como B2, tá? Esse aqui funcionaria como B2, tá certo? Então observe que nós acionamos, 15 segundos depois ele vai acionar o motor 2, tá certo? Vai acionar o motor 2 e assim por diante, né? E assim por diante. Então, observe, você poderia adicionar aqui um elemento para desligar o motor depois que esse aqui fosse acionado, tá? Botando aqui outro contator, por exemplo, o temporizador, para desenergizar aqui, por exemplo, tá? Enfim, esse foi o exemplo proposto, né? Então, isso é só um método, uma maneira de fazer, né? Uma solução para esse problema, tá? Aqui eu tenho outro exemplo, né? Outro exemplo aqui, ó. Ele dá aqui um circuito de comando, né? Ele indica aqui um elemento rosca sem fim, tá? Um motor funcionando aqui para fazer aqui o transporte de carga ali linear, né? Então nós temos aqui S1, S2, tá certo? Essa aqui é para fazer o levantamento e fechamento da persiana, né? Então ele pergunta se é possível temporizar o tempo de fechamento da persiana. Bom, é perfeitamente possível, né? Então você vai montar aquele diagrama parecido com o que nós acabamos de fazer, tá certo? Esse exemplo é bem tranquilo, é bem parecido com o que nós acabamos de fazer, né? É só no local aqui para acionar o K2, né? Nós teremos que colocar aqui, ó, o relé temporizador, né? Tá certo? E substituir aqui, ó, certo? Isso aqui pelo acionamento do relé, né? Pelo acionamento do relé temporizador, tá? Então nós faremos o que ele quer aqui.